convidar aqui o pastor Gilberto. Vem cá, meu brother. Que Deus possa te usar nessa noite. Pastor Gilberto, quando solicitei, presidente da nossa associação Embelerde, está na responsabilidade de nos conduzir à palavra do Senhor. Que o seu coração possa estar aberto a receber aquilo que o Senhor Deus tem para cada um de vocês. Amém. Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Amém? Graças a Deus, bom estar com os irmãos essa noite, rever os amados, a igreja, pastor Christian, família, e nós estamos felizes, estamos alegres nessa oportunidade que Deus nos concede para estarmos juntos compartilhando a palavra do Senhor, uma porção da palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de te convidar você para nós estarmos orando, falando com o nosso Deus, orando sempre, como nos disse o texto que a irmã leu aqui para nós essa noite, texto abençoado, maravilhoso da palavra de Deus, que fala profundamente aos nossos corações. Eu gostaria de te convidar você nesse momento, você que puder, coloque-se de pé, vamos estar orando o Senhor nessa hora, vamos estar clamando a Deus. Nós sabemos que atravessamos dias difíceis, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado das nossas famílias, o Senhor Deus tem nos dado o livramento. Então clame ao Senhor pela sua casa, agradeça a Deus pela sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Deus querido. Pai, nós estamos alegres, ó Pai, por estarmos com a tua igreja nessa noite, ó Pai, o teu povo aqui reunido, celebrando, glorificando o teu santo nome, ó Deus, exaltando o Senhor, ó Pai. Deus querido, que a tua igreja nessa cidade, ela continue sendo sal da terra, a luz do mundo, abençoando famílias, ó Pai, com a tua palavra, levando Cristo aos corações, ó Pai, levando uma palavra de esperança nesse tempo de pandemia que estamos enfrentando, mostrando Cristo ressurreto, ó Pai, a tantas famílias dessa cidade que ainda não te conhecem, Deus querido. Pai, continua usando as famílias dessa igreja, que os teus filhos sejam instrumentos usados pelo Senhor para ministrar a tua palavra, instrumentos usados pelo Senhor para que nesse tempo de adversidade que nós estamos vivendo, ó Pai, a tua igreja, ela possa levar a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra, Senhor, que vai abençoar vidas nesta comunidade, ó Deus. Pai querido, continue abençoando as famílias que aqui se encontram nessa noite, ó Pai, cada família que faz parte dessa igreja, ó Deus, tome conta do teu servo, pastor Cristo, juntamente com a sua família, ó Deus, que eles continuem sendo bênçãos, ó Pai, para esta cidade, proclamando o evangelho do reino, proclamando a verdade que está na tua palavra, meu Deus. E assim nós oramos, meu Pai, gratos em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Amados, eu gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos essa noite, um texto bem conhecido. Eu não perguntei ao pastor Cristo se tinha um tema para essa noite, enfim, eu sei que ele não trabalha com essas questões, e por isso nós viemos bem livres para essa noite, segundo a vontade do Senhor, obedecendo aquilo que Deus fala aos nossos corações. E é interessante, pastor Cristo, que desde semana passada, quando nós fechamos que estaríamos aqui nessa oportunidade, havia preparado a mensagem, já aquele esboço pronto, e ontem a Marília, depois que terminou o culto lá na igreja, nós ficamos uma semana inteira de culto pela família, e ontem quando encerrou, ela veio de carona para casa, e deixou a minha Bíblia, com tudo pronto, já preparado, que a gente se debruça sobre, às vezes alguns sermões de forma especial, a gente prepara, investe tempo, e essa Bíblia sumiu, desapareceu. E aí o pastor Cristian já conhece mais ou menos o meu temperamento, A Marília ouviu algumas coisas ontem à noite, aí eu falei assim, vou dormir, o Senhor está no controle, e hoje pela manhã estava tudo preparado, que eu ia ministrar na Ibarce também, lá em Aimorés, e eu entrei no carro hoje de manhã, falei assim, estamos debaixo da graça, da provisão de Deus,
eu entendi no percurso até Aimorés, que não era aquilo que eu havia preparado para Aimorés, não era aquilo que havia preparado, né, para a PIB de Itueta, desde uma semana atrás, quando nós havíamos fechado, mas assim, aquilo que o Senhor, né, preparou. E é importante a gente entender a vontade de Deus. Às vezes nós relutamos, né, contra a vontade do Senhor, porque nós queremos que a nossa vontade prevaleça, aquilo que nós preparamos prevaleça, mas nós precisamos, né, nos quebrantar diante do Senhor. E hoje o menino veio trazer a Bíblia lá em casa, era quase 4 horas da tarde, e quando nós saímos para cá, a Marília falou assim: olha, mas você relutou tanto pela Bíblia que você não está levando ela não? Eu falei: não, deixa ela em casa, agora é a outra, é aquilo que Deus, né, colocou em nossos corações, né, para ser ministrado. Então a gente precisa estar submisso, né, à vontade do Senhor Deus, né, para este tempo presente. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos Salmo 121, todos conhecem muito bem, Salmo 121, nós leremos do verso 1 até o verso de número 8, esse salmo nos fala sobre o poder sustentador do nosso Deus. Salmo 121, do verso 1 ao verso de número 8, nos diz assim a palavra do Senhor: elevarei os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará o teu pé resvalar, nem cochilará o que te guarda. Eis que não cochilará, nem dormirá o que guarda a Israel. O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra, à tua mão direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, a partir de agora e para sempre. Amém? Amados, nós sabemos que estamos enfrentando tempos difíceis. Nós atravessamos dias conturbados, porém a nossa confiança, mesmo nesse momento de adversidade, deve ser plenamente no Senhor. Nós lemos o texto da palavra que nos mostra que o poder sustentador de Deus é que nos faz permanecer de pé, mesmo num tempo complicado como nós estamos atravessando. Eu creio que tanto essa igreja, quanto a minha igreja, quanto as demais igrejas, haviam planejado tantas coisas para esse ano de 2020. De repente nós fomos assolados com uma pandemia que não afetou apenas a nós, mas uma pandemia que mudou a agenda das nações. Uma pandemia que assolou todo mundo, que nos pegou de surpresa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, aquele que conhece as escrituras sagradas, a igreja ela precisa estar bem atenta, porque nós vemos a palavra de Deus se cumprindo dia após dia. O que nós temos enfrentado desde o início do ano, nós temos experimentado, irmãos, nesse tempo também de adversidade, o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós temos experimentado o poder sustentador do eterno sobre a nossa casa. O pastor Christian disse lá no início do culto, como é bom estar aqui na casa do Senhor. Ele falou, ao mesmo tempo você está tão perto da igreja, mas de não poder estar aqui com os irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele passou por isso juntamente com a sua casa, com a sua família. Com certeza foram dias difíceis, mas o poder sustentador de Deus proveu sobre a vida deles. O Senhor Deus foi misericordioso, e nós temos experimentado, meus amados irmãos, mesmo em meio a essa pandemia, as bênçãos do Senhor sendo instauradas sobre nossa vida, sobre nossa casa. Mesmo em tempos difíceis, nós não podemos deixar de glorificar o nosso Deus, nós não podemos deixar de adorar ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo que Ele tem realizado sobre nós. O cuidado do Senhor para com a nossa casa, para com a nossa família. O nosso Deus eterno e todo-poderoso tem cuidado do seu povo. A Bíblia diz lá em Lamentações que o Senhor Ele é misericordioso para com aqueles que o buscam. E nós precisamos, irmãos, nesse tempo, continuarmos firmes, buscando ao Senhor, vivendo na dependência desse Deus Altíssimo, desse Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se alguém aqui já morou fora do Brasil. Eu já morei nos Estados Unidos por 10 anos. Um país poderoso, uma nação poderosa, onde as coisas acontecem numa velocidade tão grande. Mas essa pandemia assolou também aquela nação. E nós temos observado, meus amados irmãos, que essas intempéries da vida, elas vão se levantar.
E aqueles que vivem na dependência de Deus, aqueles que compreendem o poder e a graça de Deus que é derramada constantemente sobre nossas vidas, conseguem sobressair a esses tempos de dificuldades, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque mesmo quando a adversidade assolar a nossa casa, nós vamos entender que o nosso livramento vem de Deus. Nós vamos entender que o Deus eterno e todo-poderoso tem nos livrado de todo mal, tem nos guardado em todos os momentos da nossa vida. É como o salmista declarou quando ele encerra: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída a partir de agora e para sempre. Deus cuida de nós em todos os momentos, independente da circunstância. E nesse tempo também nós temos observado que essa pandemia tem causado medo a muitas famílias. O pastor Christian com certeza sabe muito bem disso. Nós temos lidado com isso todos os dias. Nós temos enfrentado um dilema muito grande. Pessoas com medo, pessoas ansiosas, pessoas aflitas. E nós precisamos também estarmos preparados com a palavra de Deus, porque senão também iremos na mesma direção. Porque precisamos lidar com toda essa adversidade, entendendo que Deus cuida de nós, para que nós possamos também repassar isso às pessoas, para que nós possamos mostrar às pessoas que essas adversidades do tempo presente, nós venceremos, entendendo que o nosso socorro vem do Senhor. Porque o salmista, ele começa no verso 1 declarando: elevarei os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Uma pergunta: de onde virá o meu socorro? E aí eu me lembro, acho que é do Chapolin Colorado, quem poderá me socorrer, quem poderá me ajudar, alguma coisa nesse sentido. A gente assistia muito quando era pequenininho. E a gente se depara agora com esse tempo que nós estamos vivendo. E essa é a pergunta que tem ecoado no seio de muitas famílias. O que eu vou fazer nesse momento? De onde virá o escape? De onde virá o socorro para esta hora difícil? E é nesse tempo que nós, como igreja, precisamos, meus amados irmãos, levarmos uma palavra de esperança a essas vidas, a esses corações, mostrarmos para a nossa sociedade que a nossa esperança é uma esperança viva. Assim como o apóstolo Pedro faz menção de Cristo Jesus como essa esperança viva. Nós precisamos mostrar para as pessoas que o nosso socorro vem do Senhor, porque o salmista, ele declarou, meus amados irmãos, que o socorro dele vinha de Deus, o Criador do céu e da terra. E com certeza, esses dias que o pastor Christian atravessou, não conversei com ele assim especificamente sobre isso, mas com certeza, são dias que trazem algumas preocupações à nossa mente. Com certeza são dias que vão trazer algum tipo de ansiedade, mas aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que essa adversidade, que diante dessas coisas que vão surgindo, o nosso socorro vem do Senhor, é Ele quem cuida de nós. Precisamos viver sobre a dependência de Deus, e aí nós vamos entender perfeitamente o que o Salmo 121 nos diz, o que a palavra do Senhor, ela vem falar aos nossos corações, porque esse também tem sido um tempo de muito desânimo diante do povo de Deus. Esse tem sido também um tempo em que às vezes barreiras são criadas para que as pessoas parem de ir cultuar a Deus. Eu creio que aqui os irmãos não têm enfrentado isso, mas lá eu tenho enfrentado isso. Eu creio que é uma realidade que está instaurada em nossas igrejas. E nós ficamos observando, meus amados irmãos, que às vezes são tantas as dificuldades para estarem aqui, para adorarem como nós adoramos essa noite, como os cânticos falaram aos nossos corações, que coisa preciosa, quão bom é nós estarmos aqui na casa de Deus, e às vezes nós não valorizamos esse tempo precioso, mas nesse tempo de pandemia, as desculpas também para estarem aqui, irmãos, são as mais variadas possíveis, porque a mesma pessoa que não pode estar na casa do Senhor, é aquela mesma pessoa que está lá no supermercado, é aquela mesma pessoa que está nas filas, são as mesmas pessoas que nós encontramos no dia a dia, e o problema parece que está instaurado dentro das nossas igrejas. E aí nós precisamos olhar bem para a palavra de Deus, e termos cuidado para que esse desânimo não venha afetar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com o Senhor. Porque se nós fôssemos olhar toda essa realidade, tudo que nós estamos vivendo,
com certeza nós estaríamos trancados dentro de casa, mas a nossa esperança é viva e por isso nós estamos aqui essa noite. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor em nossos corações e entender que Deus, Ele cuida de nós de forma tão grandiosa, nos mínimos detalhes. O salmista, ele vai declarar, meus amados irmãos, que o guarda de Israel, ele não dorme. Ou seja, Deus cuida de nós, Deus cuida da sua casa, da sua família, em todos os momentos e nos mínimos detalhes. Assim como cuidou do pastor dessa igreja, assim como tem cuidado das famílias dessa igreja. É bem certo que mesmo conhecendo a Deus, que mesmo confiando na palavra do Senhor, nós podemos sim atravessar esses momentos de adversidade, podemos sim sermos assolados também diretamente com essa pandemia, mas quando há confiança em Deus, quando nós entendemos que a nossa esperança está no Senhor, nós conseguimos atravessar esses momentos difíceis, exaltando o nome do Senhor, entendendo que a bondade, que a misericórdia de Deus tem sido derramada sobre nossas vidas de forma tão constante, de forma tão real, e às vezes nós não percebemos isso. Nós precisamos entender, irmãos, esse poder sustentador de Deus sobre a nossa casa. E é neste tempo que nós estamos visualizando aqueles que são os verdadeiros adoradores. É nesse tempo, meus amados irmãos, que nós estamos descobrindo aqueles que verdadeiramente têm dedicado a sua vida ao Senhor. É nesse tempo que nós estamos descobrindo verdadeiramente aqueles que confiam na graça de Deus, aqueles que escolheram viver na dependência do Senhor, aqueles que entendem que tudo aquilo que nós precisamos é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem supre as nossas necessidades. Portanto, nós não podemos temer, mas nós precisamos continuar avante, nós precisamos continuar avançando para a glória de Deus Pai. Precisamos, meus amados irmãos, olharmos para a palavra de Deus, entendermos que Deus, Ele nos dá o livramento de todo mal, que o Senhor, Ele te guarda. Hoje pela manhã, quando eu estava indo para Aimorés, eu me deparei com aquela cena triste ali, daquele automóvel que se chocou com uma árvore, uma cena trágica, realmente algo estarrecedor. E eu fiquei pensando, porque às vezes nós fazemos tantos planos, às vezes nós planejamos tantas coisas, mas nos esquecemos de olhar a palavra de Deus e entender que o Senhor cuida da nossa vida nos mínimos detalhes, e que nós precisamos, meus amados irmãos, estarmos prontos, preparados. Deus cuida de nós. O Senhor tem os direcionamentos para a nossa casa, para a nossa família, e às vezes nós não obedecemos, e às vezes nós não quebrantamos o nosso coração diante da palavra do nosso Deus eterno e todo-poderoso. Quão bom é nós vivermos na dependência do Senhor em todos os momentos. Quão bom, meus amados irmãos, é nós confiarmos na graça, na providência divina, e tem faltado ao povo do Senhor essa confiança. Eu tenho certeza, porque conheço bem o pastor Christian, da forma que é dedicado, da forma que é aplicado nas questões da palavra de Deus, né, a forma que ele tem trabalhado, tem se dedicado, mas às vezes esse desânimo começa a bater também a nossa porta, porque nós somos também feitos de carne, nós também temos as nossas dificuldades. É como eu relatei para os irmãos, ontem eu fiquei frustrado por causa do que aconteceu. Mas às vezes quando nós paramos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que é Deus quem cuida de nós, nós não fazemos nada. E aí o nosso coração precisa se quebrantar diante do Senhor, porque as mesmas dificuldades, elas estão instauradas, mudam apenas de endereço, mudam apenas a particularidade de cada igreja, mas a palavra do Senhor é a mesma para todos nós. A palavra de Deus é a mesma para a edificação do corpo de Cristo. O problema é que nós temos caminhado em meio a essas aflições, e às vezes nós valorizamos mais as coisas do mundo e deixamos de lado aquilo que o Senhor tem para nos abençoar. Nós deixamos de lado todo esse cuidado que Deus tem para conosco. E aí eu me lembro, meus amados irmãos, da palavra lá do Salmo 91, do verso 1 ao verso de número 4, onde a Bíblia nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi eu ao Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Eu entendo, meus amados irmãos, que nesse tempo conturbado que nós temos atravessado, nós precisamos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no Senhor. Ele é o escudo sobre a sua casa, Ele é o escudo sobre a sua vida. Então agradeça ao Senhor essa noite porque você está vivo. Agradeça a Deus porque você está respirando, e muitos não têm a oportunidade disso neste momento. Nós sabemos como está o quadro instaurado nesses dias de pandemia. Os hospitais estão abarrotados. Quantas pessoas estão lá dependendo de um auxílio mecânico para respirar este ar que nós estamos respirando aqui livremente essa noite, e às vezes nós não paramos para agradecer isso a Deus. Às vezes nós não paramos para dizer ao Senhor, para declarar ao Senhor: muito obrigado, meu Deus, pelos teus livramentos, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, muito obrigado porque o Senhor tem me guardado na saída, o Senhor tem me guardado em todos os momentos da minha vida. Às vezes nós não paramos para valorizar isso. Quantas pessoas que neste momento estão sofrendo e já não tem mais a oportunidade de declarar a sua gratidão a Deus. Eu creio que nós não podemos esperar chegarmos ao extremo da nossa vida para agradecermos ao Senhor pelo seu socorro, para agradecermos ao Senhor pela sua graça, pelas suas misericórdias que têm se renovado dia após dia. Porque nós temos observado também um tempo de uma ingratidão muito grande, um tempo onde as pessoas vão vivendo dia após dia, planejando o dia de amanhã, mas não colocando Deus à frente, não clamando pelas misericórdias do Senhor. É Ele quem nos livra, é Ele quem nos guarda. Que nós como igreja possamos rever os nossos conceitos, meus amados irmãos, e depositarmos toda a nossa confiança no Senhor. Onde tem estado a confiança do povo de Deus? Porque nesses meses, eu pude observar e fazer uma leitura. Todo pastor conhece a sua igreja. O pastor Cristian conhece muito bem as suas ovelhas. Nós conhecemos as ovelhas que estão sobre a nossa responsabilidade. E às vezes nós nos deparamos com esses questionamentos. Onde está a confiança desse povo que serve a Deus? Onde está a confiança dessa igreja que serve ao Senhor? E de repente nós não encontramos resposta para isso. Porque a nossa confiança deveria estar sendo depositada no Senhor. Porque é Ele quem nos socorre, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra. E às vezes o povo de Deus está por aí batendo cabeça, está por aí aflito, está por aí desesperado. E às vezes isso também se reflete dentro da nossa casa. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos todos os dias, meus amados irmãos, nos colocarmos na dependência do Senhor, depositarmos toda a nossa confiança a Ele. Eu me lembro da palavra do Senhor lá no Salmo 125, versos 1 e 2, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cuidado de Deus sobre a sua vida tem sido um cuidado eterno. Foi como o salmista terminou a sua declaração lá no verso de número 8 que nós lemos do Salmo 121. E agora nós pegamos outro texto da palavra, e a palavra de Deus ela vai se completando. Esse cuidado de Deus tem sido sobre a vida de cada família dessa igreja diariamente. Esse cuidado tem se refletido sobre a vida do pastor e da sua família diariamente. E assim nós temos experimentado isso todos os dias da nossa vida. E que nós possamos, igreja, depositarmos a nossa confiança plena diante do Senhor Deus eterno e todo-poderoso. Que Deus possa estar te abençoando a sua vida em todos os momentos. Em tudo, dê graças ao Senhor. Confie a sua casa, a sua família diante do Senhor, pois Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Ele tem guardado a sua vida. Viva na dependência do Senhor. Todos os dias, quando você sair, entenda que lá no seu trabalho Deus tem cuidado de você. Que dentro da sua casa Deus tem te guardado. Nas suas viagens Deus tem te dado livramento. Então agradeça a Ele.
Amém.